pequena e esquecida cidade de São Bento, vivia um homem chamado Antônio. Ele era conhecido por sua vida simples, sua bondade inata, mas também por carregar nos ombros o peso de muitas tristezas e desafios. Sua história não é apenas sobre dificuldades, mas sobre uma fé que o levou a enfrentar seus maiores medos e a superar as mais sombrias provações. Antônio crescerá naquela cidade, cercado por tradições antigas e por uma comunidade unida, mas marcada por dificuldades. Seu pai, um homem austero e trabalhador, faleceu quando Antônio ainda era jovem, deixando como responsável por sua mãe e seus 2 irmãos mais novos. A vida não foi fácil. Os campos onde plantavam mal rendiam o suficiente para alimentar a família, e as contas se acumulavam. Mas Antônio tinha algo que o diferenciava: uma fé inabalável. Ele havia aprendido desde cedo, com sua mãe, a confiar em Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. Aos domingos, a pequena igreja de São Bento se enchia com as vozes dos fiéis. E lá estava Antônio, sempre na primeira fila, orando com devoção e esperança. Um dia, a cidade foi atingida por uma terrível tempestade, a pior em décadas. Os ventos uivavam como feras indomáveis, e a chuva torrencial transformou as ruas em rios violentos. As colheitas foram devastadas, e muitas casas, inclusive a de Antônio, foram severamente danificadas. A igreja, centro espiritual da comunidade, sofreu danos graves e teve de ser fechada. Sem a igreja para frequentar, a comunidade começou a perder a fé. As pessoas começaram a questionar: se Deus é bom, por que Ele permite tanto sofrimento? Antônio ouvia essas perguntas e sentia uma angústia crescente em seu coração. Ele mesmo estava começando a duvidar, algo que nunca havia feito antes. Foi então que, em uma noite de outono, enquanto cuidava dos afazeres da casa, Antônio ouviu uma batida suave na porta. Ao abrir, encontrou um velho homem, com um olhar profundo e misterioso. O estranho estava coberto com um manto cinza, desgastado pelo tempo, e tinha em suas mãos um cajado que parecia tão antigo quanto o mundo. "O senhor é Antônio?" perguntou o homem, com uma voz calma, mas que parecia ecoar como um trovão. "Sou sim", respondeu Antônio, surpreso. "Como posso ajudá-lo?" "O tempo é curto, meu jovem", disse o velho, adentrando a casa sem cerimônia. "Estou aqui para te entregar uma mensagem, uma missão. Deus não te abandonou, mas Ele precisa que você mostre o caminho para os outros." Antônio ficou intrigado. O que aquele estranho queria dizer? O velho, percebendo sua dúvida, sorriu levemente e começou a contar uma história. Uma história antiga sobre um homem que, muitos anos atrás, salvou sua cidade da destruição, guiado apenas por sua fé. O velho contou que aquele homem, enfrentando desafios imensos e forças sobrenaturais, construiu uma fortaleza espiritual ao redor de sua comunidade, protegendo-a de todos os males. E agora, dizia o velho, era a vez de Antônio. Ele deveria reunir o que restava da fé em São Bento e reconstruir a igreja, não apenas com tijolos, mas com a crença e a união de todos. "Mas como posso fazer isso?" perguntou Antônio, sentindo o peso da responsabilidade. "Não sou mais do que um homem comum." O velho olhou para ele com olhos penetrantes. "Você tem algo que muitos perderam: fé. E a fé
meu jovem, move montanhas. Deus o escolheu porque Ele sabe que você pode cumprir essa missão. Mas lembre-se, o caminho será difícil. Você enfrentará não apenas a incredulidade, mas também forças que tentarão te impedir. Antes que Antônio pudesse perguntar mais, o velho desapareceu, como se fosse apenas uma visão. Antônio ficou ali, perplexo, sem saber se aquilo havia sido real ou apenas um sonho. Mas, no fundo de seu coração, ele sabia que não podia ignorar aquela mensagem. Nos dias que se seguiram, Antônio começou a visitar cada casa da cidade. Ele conversava com as pessoas, ouvia suas dores e seus medos, e compartilhava sua própria história de fé. Ele não prometia soluções fáceis, mas falava com fervor que despertava algo adormecido no coração das pessoas. Aos poucos, a chama da fé começou a reacender em São Bento. Contudo, não demorou para que as dificuldades aparecessem. Enquanto trabalhavam para reconstruir a igreja, fenômenos estranhos começaram a ocorrer. Ferramentas desapareciam, materiais sumiam, e ventos frios sopravam mesmo nos dias mais quentes. Muitos começaram a acreditar que algo maligno estava tentando impedir a reconstrução. Antônio, porém, não desistiu. Ele lembrou-se das palavras do velho homem e intensificou suas orações. Certa noite, enquanto orava na igreja parcialmente reconstruída, ele sentiu uma presença. Não estava sozinho. Ao olhar para o altar, viu uma figura encapuzada, emanando uma energia fria e ameaçadora. Você não será capaz de concluir isso, Antônio, disse a figura, com uma voz que parecia vir das profundezas. Esta cidade me pertence, e eu farei o que for preciso para mantê-la na escuridão. Antônio sentiu medo, mas sua fé era mais forte. Ele se levantou e começou a orar em voz alta, pedindo proteção divina. A figura riu, uma risada que reverberou pelas paredes da igreja, mas, à medida que Antônio orava, a risada começou a se enfraquecer, até que finalmente a figura desapareceu, deixando para trás apenas um eco distante. No dia seguinte, algo extraordinário aconteceu. As pessoas começaram a trabalhar com uma energia renovada, e o que antes parecia impossível tornou-se realidade. Em poucas semanas, a igreja foi completamente reconstruída, mais forte e mais bela do que nunca. No dia da reabertura, a cidade inteira estava presente. Antônio, com lágrimas nos olhos, agradeceu a Deus por ter lhe dado forças para concluir a missão. O pastor local, emocionado, celebrou a primeira missa na nova igreja, e todos sentiram uma presença divina que há muito não se via em São Bento. Depois daquele dia, a vida em São Bento mudou. A fé foi restaurada, e a cidade floresceu como nunca antes. Antônio tornou-se um líder espiritual, guiando sua comunidade com humildade e sabedoria, sempre lembrando a todos que, com fé, qualquer desafio pode ser superado. Asterisco, a câmera se afasta, mostrando a cidade ao longe, com a igreja como ponto mais alto, iluminada pelo sol do entardecer, enquanto a música se suaviza e a tela escurece lentamente. Voz narradora, e assim, em meio à escuridão e ao desespero, Antônio encontrou a luz que não apenas salvou sua alma, mas também a de toda uma cidade. Esta é a história de um homem comum, que, pela fé, tornou-se um instrumento de Deus.
provando que, com fé, todos nós podemos construir nossa própria fortaleza contra o mal.